Decreto 10.024. Regulamenta a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da Administração Pública Federal. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, incisos 2, 4 e 6, a linha A, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, decreta: Capítulo 1. Disposições preliminares. Objeto e âmbito de aplicação. Artigo 1º. Esse decreto regulamenta a licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da Administração Pública Federal. Parágrafo 1º. A utilização da modalidade de pregão na forma eletrônica pelos órgãos da Administração Pública Federal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais é obrigatória. Parágrafo 2º. As empresas públicas, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias, nos termos do regulamento interno de que trata o artigo 40 da Lei 13.303, poderão adotar, no que couber, as disposições desse decreto, inclusive o disposto no capítulo 17, observado os limites de que trata o artigo 29 da referida lei. Parágrafo 3º. Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes federativos, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade de pregão na forma eletrônica ou da dispensa eletrônica será obrigatória, exceto nos casos em que a lei ou a regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse. Parágrafo 4º. Será admitida excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da forma de pregão presencial nas licitações de que trata o caput ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica. Princípios. Artigo 2º. O pregão na forma eletrônica é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos. Parágrafo 1º. O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas etapas do processo de contratação em suas dimensões econômica, social, ambiental e cultural, no mínimo com base nos planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e das entidades. Parágrafo 2º. As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. Definições. Artigo 3º. Para fins do disposto neste decreto, considera-se: inciso 1. Aviso do edital.
documento que contém, a linha A definição precisa, suficiente e clara do objeto. A linha B, a indicação dos locais, das datas e dos horários em que poderá ser lido ou obtido o edital. A linha C, o endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública, com a data e o horário de sua realização. Inciso 2. Bens e serviços comuns. Bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado. Inciso 3. Bens e serviços especiais. Bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns, nos termos do inciso 2. Inciso 4. Estudo técnico preliminar. Documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a melhor solução ao problema a ser resolvido e que, na hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação, fundamenta o termo de referência. Inciso 5. Lances intermediários. Lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante. Inciso 6. Obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem imóvel realizada por execução direta ou indireta. Inciso 7. Serviço, atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração pública. Inciso 8. Serviço comum de engenharia, atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei 5.194, e cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública mediante especificações usuais de mercado. Inciso 9. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF, ferramenta informatizada, integrante da plataforma do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, SIASG, disponibilizada pelo Ministério da Economia, para cadastramento dos órgãos e das entidades da administração pública, das empresas públicas e dos participantes de procedimentos de licitação, dispensa ou inexigibilidade, promovidos pelos órgãos e pelas entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais. Inciso 10. Sistema de Dispensa Eletrônica, ferramenta informatizada integrante da plataforma do SIASG, disponibilizada pelo Ministério da Economia, para a realização dos processos de contratação direta de bens e serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia. Inciso 11. Termo de referência, documento elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, que deverá conter: a linha A, os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do objeto, com as seguintes informações: 1. Definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedada especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a competição ou a realização do certame. Inciso 2. O valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas de acordo com o preço de mercado. 3. O cronograma físico-financeiro, se necessário. A linha B. O critério de aceitação do objeto. A linha C. Os deveres do contratado e do contratante. A linha D. A relação dos documentos essenciais, a verificação da
qualificação técnica e econômico-financeira se necessária. A linha E, os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da ata de registro de preços. A linha F, o prazo para execução do contrato. A linha G, as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara. Parágrafo 1º. A classificação de bens e serviços como comuns depende de exame predominantemente fático e de natureza técnica. Parágrafo 2º. Os bens e serviços que envolverem o desenvolvimento de soluções específicas de natureza intelectual, científica e técnica, caso possam ser definidos nos termos do disposto no inciso 2 do caput, serão licitados por pregão na forma eletrônica. Vedações. Artigo 4º. O pregão na forma eletrônica não se aplica a: inciso 1, contratações de obras; inciso 2, locações imobiliárias e alienações; inciso 3, bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia enquadrados no disposto do inciso 3 do caput do artigo 3º. Capítulo 2 dos procedimentos. Forma de realização. Artigo 5º. O pregão na forma eletrônica será realizado quando a disputa pelo fornecimento de bens ou pela contratação de serviços comuns ocorrer à distância e em sessão pública, por meio do sistema de compras do Governo Federal, disponível no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Parágrafo 1º. O sistema de que trata o caput será dotado de recursos de criptografia e de autenticação que garantam as condições de segurança nas etapas do certame. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o parágrafo 3º do artigo 1º, além do disposto no caput, poderão ser utilizados sistemas próprios ou outros sistemas disponíveis no mercado, desde que estejam integrados à plataforma de operacionalização das modalidades de transferências voluntárias. Etapas. Artigo 6º. A realização do pregão na forma eletrônica observará as seguintes etapas sucessivas. Inciso 1. Planejamento da contratação. Inciso 2. Publicação do aviso de edital. Inciso 3. Apresentação de propostas e de documentos de habilitação. Inciso 4. Abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva. Inciso 5. Julgamento. Inciso 6. Habilitação. Inciso 7. Recursal. Inciso 8. Adjudicação. Inciso 9. Homologação. Critérios de julgamento das propostas. Artigo 7º. Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa para a administração serão os de menor preço ou maior desconto, conforme dispuser o edital. Parágrafo único. Serão fixados critérios objetivos para a definição do melhor preço, considerados os prazos para a execução do contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestão de logística sustentável e as demais condições estabelecidas no edital. Documentação. Artigo 8º. O processo relativo ao pregão na forma eletrônica será instruído com os seguintes documentos, no mínimo. Inciso 1. Estudo técnico preliminar, quando necessário. Inciso 2. Termo de referência. Inciso 3. Planilha estimativa de despesa. Inciso 4. Previsão dos recursos orçamentários necessários com a indicação das rúbricas, exceto na hipótese de pregão para registro de preços. Inciso 5. Autorização de abertura da licitação.
Inciso 6. Designação do pregoeiro e da equipe de apoio. Inciso 7. Edital e respectivos anexos. Inciso 8. Minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso. Inciso 9. Parecer jurídico. Inciso 10. Documentação exigida e apresentada para a habilitação. Inciso 11. Proposta de preços do licitante. Inciso 12. Ata da sessão pública, que conterá os seguintes registros, entre outros: a linha A, os licitantes participantes; a linha B, as propostas apresentadas; a linha C, os avisos, os esclarecimentos e as impugnações; a linha D, os lances ofertados, na ordem de classificação; a linha E, a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso; a linha F, a aceitabilidade da proposta de preço; a linha G, a habilitação; a linha H, a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação; a linha I, os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões; a linha J, o resultado da licitação. Inciso 13. Comprovantes das publicações. A linha A, do aviso do edital; a linha B, do extrato do contrato; a linha C, dos demais atos cuja publicidade seja exigida. Inciso 14. Ato de homologação. Parágrafo 1º. A instrução do processo licitatório poderá ser realizada por meio de sistema eletrônico, de modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para a comprovação e prestação de contas. Parágrafo 2º. A ata de sessão pública será disponibilizada na internet, imediatamente após o seu encerramento, para acesso livre. Capítulo 3. Do acesso ao sistema eletrônico. Credenciamento. Artigo 9. A autoridade competente do órgão ou da entidade promotora da licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que participarem do pregão na forma eletrônica serão previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico. Parágrafo 1º. O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal intransferível. Parágrafo 2º. Caberá à autoridade competente do órgão ou da entidade promotora da licitação solicitar junto ao provedor do sistema o seu credenciamento e do pregoeiro e o dos membros da equipe de apoio. Licitante. Artigo 10. Na hipótese de pregão promovido por órgão ou entidade integrante do SISG, o credenciamento do licitante e sua manutenção dependerão de registro prévio e atualizado no SICAF. Artigo 11. O credenciamento no SICAF permite a participação dos interessados em qualquer pregão, na forma eletrônica, exceto quando o seu cadastro no SICAF tenha sido inativado ou excluído por solicitação do credenciado ou por determinação legal. Capítulo 4. Da condução do processo. Órgão ou entidade promotora da licitação. Artigo 12. O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo órgão ou pela entidade promotora da licitação, com apoio técnico e operacional do órgão central do SISG, que atuará como provedor do sistema de compras do governo federal para os órgãos e entidades integrantes do SISG. Autoridade competente. Artigo 13. Caberá à autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas no regimento ou no estatuto do órgão ou da entidade promotora da licitação. Inciso 1. Designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio.
Inciso 2. Indicar o provedor do sistema. Inciso 3. Determinar a abertura do processo licitatório. Inciso 4. Decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver sua decisão. Inciso 5. Adjudicar o objeto da licitação quando houver recurso. Inciso 6. Homologar o resultado da licitação. Inciso 7. Celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preços. Capítulo 5. Do planejamento da contratação. Orientações gerais. Artigo 14. No planejamento do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte: inciso 1. Elaboração do estudo técnico preliminar e do termo de referência. Inciso 2. Aprovação do estudo técnico preliminar e do termo de referência pela autoridade competente ou por quem esta delegar. Inciso 3. Elaboração do edital, que estabelecerá os critérios de julgamento e aceitação das propostas, o modo de disputa e, quando necessário, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. Inciso 4. Definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, dos prazos e das condições, que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e a execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração pública. Inciso 5. Designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio. Valor estimado ou valor máximo aceitável. Artigo 15. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. Parágrafo 1º. O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a contratação será fundamentado no parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 12.527 e no artigo 20 do Decreto 7.724. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no caput, o valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento, dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas. Parágrafo 3º. Nas hipóteses em que o valor adotado, a critério de julgamento pelo maior desconto, o valor estimado, o valor máximo aceitável ou o valor de referência para a aplicação do desconto constará obrigatoriamente do instrumento convocatório. Designações de pregoeiro e da equipe de apoio. Artigo 16. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade ou a quem possuir a competência designar agentes públicos para o desempenho das funções desse decreto, observados os seguintes requisitos. Inciso 1. O pregoeiro e os membros da equipe de apoio serão servidores do órgão ou da entidade promotora da licitação. Inciso 2. Os membros da equipe de apoio serão, em sua maioria, servidores ocupantes de cargo efetivo, preferencialmente pertencentes aos quadros permanentes do órgão ou da entidade promotora da licitação. Parágrafo 1º. No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. Parágrafo 2º. A critério da autoridade competente, o pregoeiro e os membros da equipe de apoio poderão ser designados para uma licitação específica, para um período determinado, admitidas reconduções,
ou por período indeterminado, permitida a revogação da designação a qualquer tempo. Parágrafo 3º. Os órgãos e as entidades de que trata o parágrafo 1º do artigo 1º estabelecerão planos de capacitação que contenham iniciativas de treinamento para a formação e a atualização técnica de pregoeiros, membros da equipe de apoio e demais agentes encarregados da instrução do processo licitatório, a serem implementadas com base em gestão por competências. Do pregoeiro. Artigo 17. Caberá ao pregoeiro, em especial, inciso 1, conduzir a sessão pública. Inciso 2, receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos, ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais para os responsáveis pela elaboração desses documentos. Inciso 3. Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital. Inciso 4. Coordenar a sessão pública e o envio de lances. Inciso 5. Verificar e julgar as condições de habilitação. Inciso 6. Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica. Inciso 7. Receber, examinar e decidir os recursos encaminhados à autoridade competente, quando mantiver sua decisão. Inciso 8. Indicar o vencedor do certame. Inciso 9. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso. Inciso 10. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio. Inciso 11. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação. Parágrafo único. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão. Da equipe de apoio. Artigo 18. Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório. Do licitante. Artigo 19. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão na forma eletrônica. Inciso 1. Credenciar-se previamente no SICAF, ou na hipótese de que trata o parágrafo 2º do artigo 5º, no sistema eletrônico utilizado no certame. Inciso 2. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares. Inciso 3. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. Inciso 4. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. Inciso 5. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha para imediato bloqueio de acesso. Inciso 6. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica. Inciso 7. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. Parágrafo único. O fornecedor descredenciado no SICAF terá sua chave de identificação e senha
suspensas automaticamente. Capítulo 6 da publicação do aviso do edital. Publicação. Artigo 20. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados, por meio da publicação do aviso do edital no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da licitação. Parágrafo único. Na hipótese de que trata o parágrafo 3º do artigo 1º, a publicação ocorrerá na imprensa oficial do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do município, e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da licitação. Edital. Artigo 21. Os órgãos ou as entidades integrantes do SISG e aqueles que aderirem ao sistema de compras do governo federal disponibilizarão a íntegra do edital no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e no sítio eletrônico do órgão ou da entidade promotora do pregão. Parágrafo único. Na hipótese do parágrafo 2º do artigo 5º, o edital será disponibilizado na íntegra no sítio eletrônico do órgão ou da entidade promotora do pregão e no portal do sistema utilizado para a realização do pregão. Modificação do edital. Artigo 22. Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para a divulgação do texto original, e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes. Esclarecimentos. Artigo 23. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro até 3 dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. Parágrafo 1º. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. Parágrafo 2º. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração. Impugnação. Artigo 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até 3 dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública. Parágrafo 1º. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 2 dias úteis, contado da data do recebimento da impugnação. Parágrafo 2º. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro nos autos do processo de licitação. Parágrafo 3º. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame. Capítulo 7. Da apresentação da proposta e dos documentos de habilitação. Prazo. Artigo 25. O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação não será inferior a 8 dias úteis, contado da data da publicação do aviso do edital. Apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante. Artigo 26. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública. Parágrafo 1º. A etapa de que trata o caput será encerrada com a abertura da sessão pública. Parágrafo 2º. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e de sistemas semelhantes, mantidos pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, quando a licitação for realizada por esses entes federativos, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. Parágrafo 3º. O envio da proposta acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos termos do disposto no caput, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. Parágrafo 4º. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. Parágrafo 5º. A falsidade da declaração de que trata o parágrafo 4º sujeitará o licitante às sanções previstas neste decreto. Parágrafo 6º. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos da habilitação anteriormente inseridos no sistema até a abertura da sessão pública. Parágrafo 7º. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, observado o disposto no caput, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de que trata o capítulo 9. Parágrafo 8º. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante, melhor classificado, somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. Parágrafo 9. Os documentos complementares à proposta e a habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o parágrafo 2º do artigo 38. Capítulo 8. Da abertura da sessão pública e do envio de lances. Horário de abertura. Artigo 27. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha. Parágrafo 1º. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha. Parágrafo 2º. O sistema disponibilizará campo próprio para a troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes. Conformidade das propostas. Artigo 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. Parágrafo único. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes. Ordenação e classificação das propostas. Artigo 29. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro. Parágrafo único. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances. Início da fase competitiva. Artigo 30. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Parágrafo 1º. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro. Parágrafo 2º. O licitante poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para a abertura de sessão pública e as regras estabelecidas no edital. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado quando houver o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. Parágrafo 4º. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro. Parágrafo 5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados em tempo real do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. Modos de disputa. Artigo 31. Serão adotados para o envio de lances no pregão eletrônico os seguintes modos de disputa. Inciso 1. Aberto. Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações conforme o critério de julgamento adotado no edital. Ou, inciso 2, aberto e fechado. Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com um lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital. Parágrafo único. No modo de disputa aberto, o edital preverá intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. Modo de disputa aberto. Artigo 32. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso 1 do caput do artigo 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública. Parágrafo 1º. A prorrogação automática da etapa de envio de lances de que trata o caput será de 2 minutos e ocorrerá sucessivamente, sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. Parágrafo 2º. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no parágrafo 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente. Parágrafo 3º. Encerrada a sessão pública, sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no parágrafo 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, disposto no parágrafo único do artigo 7º, mediante justificativa. Modo de disputa aberto e fechado. Artigo 33. No modo de disputa aberto e fechado de que trata o inciso 2 do caput do artigo 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 minutos. Parágrafo 1º. Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e transcorrido o período de até 10 minutos, aleatoriamente determinado a recepção de lances, será automaticamente encerrada. Parágrafo 2º. Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixos
e os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo. Parágrafo 3º. Na ausência de no mínimo 3 ofertas, nas condições de que trata o parágrafo 2º, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3, poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. Parágrafo 4º. Encerrados os prazos estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade. Parágrafo 5º. Na ausência de lance final e fechado, classificado nos termos dos parágrafos 2º e 3º, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 3, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 minutos, que seja sigiloso até o encerramento desse prazo, observado após esta etapa o disposto no parágrafo 4º. Parágrafo 6º. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para a habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no parágrafo 5º. Desconexão do sistema na etapa de lances. Artigo 34. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados. Artigo 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio eletrônico utilizado para a divulgação. Critérios de desempate. Artigo 36. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos no artigo 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, seguido da aplicação do critério estabelecido no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.666, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese. Artigo 37. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do artigo 36, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva. Parágrafo único. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico, dentre as propostas empatadas. Capítulo 9 do julgamento. Negociação da proposta. Artigo 38. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. Parágrafo 1º. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes. Parágrafo 2º. O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, 2 horas, contado da solicitação do pregoeiro, no sistema para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado, após a negociação de que trata o caput. Julgamento da proposta.
Artigo 39. Encerrada a etapa de negociação de que trata o artigo 38, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar, quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para a contratação no edital, observado o disposto no parágrafo único do artigo 7º e no parágrafo 9 do artigo 26, e verificará a habilitação do licitante, conforme disposições do edital, observada o disposto no capítulo 10. Capítulo 10 da habilitação. Documentação obrigatória. Artigo 40. Para a habilitação dos licitantes, será exigida exclusivamente a documentação relativa. Inciso 1. A habilitação jurídica. Inciso 2. A classificação técnica. Inciso 3. A classificação econômico-financeira. Inciso 4. A regularidade fiscal e trabalhista. Inciso 5. A regularidade fiscal perante as fazendas públicas estaduais, distritais e municipais, quando necessário. Inciso 6. Ao cumprimento do disposto no inciso 33 do caput do artigo 7º da Constituição e no inciso 18 do caput do artigo 78 da Lei 8.666. Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos 1, 3, 4 e 5 do caput poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF, em sistemas semelhantes mantidos pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, quando a licitação for realizada por esses entes federativos. Artigo 41. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados com tradução livre. Parágrafo único. Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos de que trata o caput serão traduzidos por tradutor juramentado no país e apostilados nos termos do disposto no Decreto 8.660, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. Artigo 42. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão exigidas: inciso 1. A comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às condições de liderança estabelecidas no edital e representará as consorciadas perante a União. Inciso 2. A apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada. Inciso 3. A comprovação da capacidade técnica do consórcio, pelo somatório dos quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no edital. Inciso 4. A demonstração por cada empresa consorciada do atendimento aos índices contábeis definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira. Inciso 5. A responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio nas etapas da licitação e durante a vigência do contrato. Inciso 6. A obrigatoriedade de licença por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso 1. Inciso 7. A constituição e o registro do consórcio antes da celebração do contrato. Parágrafo único. Fica vedada a participação da empresa consorciada na mesma licitação, por meio de mais de um consórcio
ou isoladamente. Procedimentos de verificação. Artigo 43. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, quando os procedimentos licitatórios forem realizados por órgãos ou entidades integrantes do SISG, ou por aqueles que aderirem ao SICAF. Parágrafo 1º. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados nos termos do disposto no artigo 26. Parágrafo 2º. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no parágrafo 2º do artigo 38. Parágrafo 3º. A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova para fins de habilitação. Parágrafo 4º. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. Parágrafo 5º. Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija a apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada exclusivamente via sistema, no prazo fixado no edital, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor. Parágrafo 6º. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para alcançar o total estimado, respeitada a ordem de classificação, observado o preço da proposta vencedora precedida de posterior habilitação, nos termos do disposto no capítulo 10. Parágrafo 7. Comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte será exigida nos termos do disposto no artigo 4º do Decreto 8.538. Parágrafo 8º. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor. Capítulo 11 do recurso. Intenção de recorrer e prazo para recurso. Artigo 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. Parágrafo 1º. As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de 3 dias. Parágrafo 2º. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem apresentar suas contrarrazões, no prazo de 3 dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Parágrafo 3º. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer nos termos do disposto no caput importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. Parágrafo 4º.
o acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados. Capítulo 12. Da adjudicação e da homologação. Autoridade competente. Artigo 45. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório, nos termos do disposto no inciso 5 do caput do artigo 13. Pregoeiro. Artigo 46. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação nos termos do disposto no inciso 9 do caput do artigo 17. Capítulo 13. Do saneamento da proposta e da habilitação. Erros ou falhas. Artigo 47. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia, para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei 9.784. Parágrafo único. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio, no sistema com no mínimo 24 horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. Capítulo 14. Da contratação. Assinatura do contrato ou da ata de registro de preços. Artigo 48. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a ata de registro de preços, no prazo estabelecido no edital. Parágrafo 1º. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. Parágrafo 2º. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o artigo 49. Parágrafo 3º. O prazo de validade das propostas será de 60 dias, permitida a fixação de prazo diverso no edital. Capítulo 15. Da sanção. Impedimento de licitar e contratar. Artigo 49. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF pelo prazo de 5 anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais combinações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que é convocado dentro do prazo de validade de suas propostas. Inciso 1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços. Inciso 2. Não entregar a documentação exigida no edital. Inciso 3. Apresentar documentação falsa. Inciso 4. Causar o atraso na execução do objeto. Inciso 5. Mantiver a proposta. Inciso 6. Falhar na execução do contrato.
Inciso 7. Fraudar a execução do contrato. Inciso 8. Comportar-se de modo inidôneo. Inciso 9. Declarar informações falsas. Inciso 10. Cometer fraude fiscal. Parágrafo 1º. As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços, que convocados não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública. Parágrafo 2º. As sanções serão registradas e publicadas no SICAF. Capítulo 16. Da revogação da anulação. Revogação e anulação. Artigo 50. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório de que trata este decreto poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado. Parágrafo único. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. Capítulo 17. Do sistema de dispensa eletrônica. Da aplicação. Artigo 51. As unidades gestoras integrantes do SISG adotarão o sistema de dispensa eletrônica nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Contratação de serviços comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso 1 do caput do artigo 24 da Lei 8666. Inciso 2. Aquisição de bens e contratação de serviços comuns, nos termos do disposto no inciso 2 do caput do artigo 24 da Lei 8666. Inciso 3. Aquisição de bens e contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso 3 e seguintes do caput do artigo 24 da Lei 8666. Parágrafo 1º. Ato do Secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia regulamentará o funcionamento do sistema de dispensa eletrônica. Parágrafo 2º. A obrigatoriedade da utilização do sistema de dispensa eletrônica ocorrerá a partir da data de publicação do ato de que trata o parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Fica vedada a utilização do sistema de dispensa eletrônica nas hipóteses de que trata o artigo 4º. Capítulo 18. Disposições finais. Orientações gerais. Artigo 52. Ato do Secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia estabelecerá os prazos para implementação das regras decorrentes do disposto neste decreto, quando se tratar de licitações realizadas com a utilização de transferências de recursos da União, de que trata o parágrafo 3º do artigo 1º. Artigo 53. Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. Artigo 54. Os participantes de licitação, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste decreto, e qualquer interessado poderá acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real por meio da internet. Artigo 55. Os entes federativos, usuários dos sistemas de que trata o parágrafo 2º do artigo 5º, poderão utilizar o SICAF para fins habilitatórios.
Artigo 56. A Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia poderá ceder o uso do seu sistema eletrônico a órgão ou entidade dos poderes da União, nos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante celebração de termo de acesso. Artigo 57. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet após a homologação. Artigo 58. Os arquivos e os registros digitais relativos ao processo licitatório permanecerão à disposição dos órgãos de controle interno e externo. Artigo 59. A Secretaria de Gestão da Secretaria Municipal de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia poderá editar normas complementares ao disposto neste decreto e disponibilizar informações adicionais em meio eletrônico. Revogação. Artigo 60. Ficam revogados: inciso 1, Decreto 5.450, inciso 2, o Decreto 5.504. Vigência. Artigo 61. Este decreto entra em vigor em 28 de outubro de 2019. Parágrafo 1º. Os editais publicados após a data de entrada em vigor deste decreto serão ajustados aos termos deste decreto. Parágrafo 2º. As licitações cujos editais tenham sido publicados até 28 de outubro de 2019 permanecem regidos pelo Decreto 5.450. Brasília, 20 de setembro de 2019.